Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia para vocês. Pessoal, o professor José aqui tá fazendo esse videozinho para explicar as atividades de ciências do dia 3 de outubro, tá? Sabadão. O professor não pôde fazer na data exata. O professor estava um pouquinho cansado, não cansado, o professor estava meio doente mesmo. Mas faz parte. Hoje a gente já tá um pouquinho melhor, tá? Então, pessoal, a página 58, que é a primeira página da atividade, ela traz um texto, Energia para Viver. Por meio desse texto a gente consegue entender os conceitos de energia, trabalho e calorias, tá? São os conceitos que nos ensinam, né, um pouco a respeito disso. E aí a gente vai ler esse texto, e aí na página seguinte nós temos um exercício. Veja só, pessoal, nós temos aqui imagens de várias atividades, né? O menininho dormindo, a menininha o menininho lendo, andando de bicicleta, caminhando. E aí, pessoal, são 8 atividades, certo? Vocês vão enumerar, colocar aqui de acordo com o entendimento de vocês, qual atividade gasta mais energia. Aliás, vocês vão colocar assim: número 1, a atividade que menos gasta energia. 2, a que gasta um pouquinho mais de energia. E assim por diante, até que chegar na atividade 8, o número 8 é a atividade que mais gasta energia. Tá bom? É assim que a gente vai preencher, tá? Da menor para o maior, ordem crescente. Vocês vão marcar ali. Por exemplo, para dormir gasta 1, 2 para ler e assim por diante. Assistir TV 3. Qual que gasta mais? Isso na opinião de vocês, tá bom? E aí é mais pessoal essa questão, para vocês refletirem. Qual na cabeça de vocês é o que gasta mais energia e qual gasta menos? Aí na página seguinte, pessoal, nós temos o seguinte: nós temos 4 quadrinhos com 4 atividades ali. O menino tá fazendo atividade de tarefa de casa. E olha lá, aqui se a gente for prestar atenção, vou aproximar um pouquinho, ó. A atividade iniciou às 8 horas da manhã e termina às 9. Ou seja, quanto tempo que ele tá fazendo atividade? 1 hora de atividade. O segundo quadrinho ali tá andando de bicicleta. Começou às 9h15, terminou às 9h45. Quanto tempo de atividade? É meia hora. Então não é 1 hora, é meia hora. Aqui tá jogando bola, ó. Começou no terceiro quadrinho 10 horas, deixa eu dar uma focada, né? 10 horas iniciou, 11 horas terminou, ou seja, 1 hora de atividade. E aqui tá andando de bicicleta, imagino que seja isso, tá voltando para casa ali. 11h15 começou a atividade, 11h45 acabou. Olhando isso, a gente vai sabendo essas atividades aqui. A gente vai olhar para esse gráfico, ó. Esse gráfico tem esse eixo aqui, ó, quilocaloria por hora. Quilocaloria é esse cal ali, o K e o cal, né? KCAL, quilocaloria. E aqui, pessoal, é um eixo de quantas quilocalorias tem, né, uma atividade, e aqui é quais atividades existem. Então, por exemplo, para dormir a gente gasta 54 quilocalorias em 1 hora. Interessante que tá aqui, ó, quilocaloria por hora. Assistir TV, 60 quilocalorias em 1 hora. Ler sentado, a gente gasta 78 quilocalorias, ou seja, em 1 hora lendo a gente vai gastar 78 quilocalorias e assim por diante. As outras atividades, ó, esse aqui, ó, nadar borboleta, a gente gasta 660 quilocalorias em 1 hora. Aí a letra A quer saber o seguinte, quer que a gente preencha aqui as atividades. Então a gente vai dar uma olhadinha, que atividades são essas aqui, e a gente procura aqui no gráfico quantas quilocalorias a gente gasta. Só que eu preciso entender o seguinte,
que se for 1 hora de atividade, aí eu vou encontrar aqui o número certinho. Se for meia hora de atividade, meia hora é metade de 1 hora. Então eu não vou colocar tudo que ele gasta, porque aqui tá o que ele gasta em meia hora. Então vou precisar dividir por 2, porque meia hora é metade de 1 hora, certo? E essa é a questão A aqui do nosso exercício. Vou preencher esse quadro aqui. Então vou dar uma olhada aqui. A segunda atividade, imagino que seja andar de bicicleta. Ele leva meia hora. Então se em 1 hora ele gasta tanto para andar de bicicleta, em meia hora ele vai gastar metade, certo? E aqui na questão B, pessoal, a gente vai completar o quadro, só completar. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, dormir gasta 54 quilocalorias. Opa, caramba, tá difícil essa palavra. Quilocalorias. Assistir TV a gente gasta quanto? Ler sentado a gente gasta quanto? E assim por diante, tá bom? A gente vai preenchendo tudo aqui. E na página seguinte, que é a última página da nossa atividade, a gente vai ler um texto sobre Michael Phelps e sua dieta. Michael Phelps, pessoal, é esse tiozinho aqui, ó. Ele é um nadador. Ele é o cara que mais vezes ganhou medalha em Olimpíadas. Ninguém ganhou mais medalha de ouro, eu acho. Acho que é o maior medalhista de ouro em Olimpíadas. O professor Marcão pode me corrigir, o professor Marcos de Educação Física, se eu estiver falando besteira. Mas ninguém ganhou mais medalha que ele. E aqui a gente vai ver o quanto ele come. Ele come pra caramba. Ele come aqui, por exemplo, ó, quando ele se alimenta, ó, ele no café da manhã ele começa com 2 copos de café e 3 sanduíches de ovo frito recheado com queijo, tomate, cebola frita, alface e maionese. Esse é o café da manhã dele. E aí vai ao almoço e tudo, tá? Aí a gente vai entender um pouquinho mais de como é a dieta dele. E aqui no final a gente vai só responder essa pergunta aqui. Um menininho pergunta ali: o que aconteceria se minha alimentação fosse parecida com a do nadador Michael Phelps? Se a gente, pessoal, tentasse comer a mesma coisa que ele, o texto nos traz uma ideia sobre isso, tá? Preciso ler tudinho desde o começo lá que a gente vai conseguir formular uma ideia. O que aconteceria com a gente se a gente comesse a mesma quantidade que o Michael Phelps? Aí a gente escreve aqui a nossa resposta. Pessoal, foram essas as atividades de sábado, né? Da atividade de ciências. Qualquer coisa estamos aí à disposição. Fiquem bem e cuidem-se, tá? Forte abraço.